No último bloco do Sabatina Ubra TV desta semana, conosco está o deputado e presidente do PPS gaúcho, Berfran Rosado. A novela Ford teve mais um capítulo na última semana. A montadora foi sentenciada pela Justiça a ressarcir o Rio Grande do Sul em mais de 100 milhões de reais sem correção. Isso porque ela teria recebido incentivos do governo e mesmo assim quebrado o contrato de instalação em Guaíba. Na época, o deputado Berfran Rosado presidiu uma CPI para investigar o assunto. Deputado, o que de fato ocorreu em 1999? Bem, primeiro, na verdade fui o relator daquela CPI. Ah, sim, desculpe. Mas eu até voltei a esse assunto, embora eu acho que seja cansativo e ele acaba reforçando essa coisa dos lados opostos e esse confronto que não termina nunca e que eu acho que a sociedade cansou um pouco, porque também me pareceu que a forma com que havia sido colocada a notícia dava margem a uma interpretação do tipo, olha, o governo do PT à época foi que brigou por buscar esse recurso e quem estava do outro lado estava protegendo a Ford. Não foi bem assim. Durante a CPI, eu estava lá, eu era o relator, eu lembro de ter discutido essa matéria. Quando eu vi a notícia no jornal de manhã, eu fiquei curioso, mas o que será que eu escrevi? Porque eu não lembrava mais, também não sou mágico, faz mais de 10 anos. Fui olhar no relatório, e aí está lá. Os 3 primeiros itens das conclusões do relatório fazem exatamente cobrar da Ford, buscar o ressarcimento dos recursos que haviam sido antecipados como incentivos para a Ford, que já tinham sido antecipados não, mas que já haviam sido liberados e que, por conta do recuo e por conta da negociação que resultou na saída da Ford, precisavam, obviamente, ser ressarcidos aos cofres públicos. Tem uma discussão outra, que é o seguinte, bem, eles foram embora porque quiseram ou porque o PT mandou embora? Essa é uma discussão. Agora, independente dessa discussão, eles foram ao embora, terem saído, ressarcir o erário público. Ao terem saído, tem que ressarcir. E tem que ressarcir 2 grandes contas. Uma que é o incentivo que a Ford recebeu para fazer a importação dos seus veículos pelo estado do Rio Grande do Sul, que é a maior parte desses 100 milhões, 92 eram automóveis que vinham da Argentina para cá. Fruto de incentivos dados para a importação, que era bom, e é bom para o governo do estado, porque era um recurso que não existia, porque eles não importavam por aqui, passaram a importar por aqui, e também foi bom para a Ford, teve um desconto nesse imposto de importação. E uma outra parte menor é a parte de um recurso que eles haviam recebido e aplicado no projeto Amazon, que é o projeto da EcoSport, que depois se consolidou na Bahia com grande sucesso. Mas deixa eu perguntar uma coisa. O que eu acho que é importante é nós distinguirmos, porque houve uma tentativa. O PT e o governo na época defenderam várias teorias. A primeira teoria era a seguinte, a Ford, seja qual for a negociação, mesmo sem incentivo, ficaria no estado do Rio Grande do Sul. Isso se comprovou falso. Sem o incentivo não ficaria. A segunda teoria era a seguinte, não, a Ford vai embora mesmo, porque não tem mais mercado para tanto automóvel no Brasil. Bem, essa se demonstrou ainda mais furada ainda. Porque já batemos recordes agora nos últimos anos. Já tem carro demais para o meu gosto. Né? E a terceira era aquela teoria da conspiração, de que o governo federal e os deputados haviam feito uma artimanha lá e votado uma regra que beneficiou a Ford e permitiu que ela fosse para a Bahia. Essa também, na CPI, a gente demonstrou com toda clareza, e é fácil de explicar, Guilherme, só para concluir. Quando a Ford escolheu vir para o Rio Grande do Sul, estava em vigor uma regra que concedia mais incentivos para quem fosse para a Bahia. E eles preferiram vir para cá. Então, não é porque na Bahia eles tiveram mais incentivo, porque quando eles escolheram vir, estava em vigor esta regra. A regra perdeu o vigor. Aí foi votada uma nova lei na Câmara, inclusive os deputados do PT votaram a favor, que era mais restritiva, dava menos incentivo. Mas aí já foi para viabilizar a ida em decorrência dela não mais estar aqui. Sim, mas pelo que pude colher na imprensa nessas últimas semanas, eu acredito que 2 coisas foram definitivas para a Ford tomar a decisão. Eram mais de 40 termos aditivos ali junto com o processo. O deputado Ronaldo Zucchi chegou a afirmar na Rádio Gaúcha que o governo questionou alguns
E paralelo a isso, o presidente Fernando Henrique, digamos, facilitava, não seria bem esse o termo, mas lá na esfera federal havia essa questão do incentivo para a Bahia. Seriam esses os principais motivos da desistência da Ford, ou como o senhor está nos apontando, existem outros motivos que de repente não ficaram tão claros? Bem, do meu ponto de vista não tem dúvida. Toda a negociação desandou, vamos dizer assim, porque tinha um contrato para ser cumprido. Bastava o governo cumprir o contrato. Era só cumprir o contrato. O que dizia no contrato? Tinha um conjunto de intervenções na infraestrutura, não era presente para a Ford. Ao pavimentar a estrada do Conde, ninguém está dando de presente a pavimentação de uma estrada para a Ford. Está viabilizando que o negócio se estabeleça ali com a infraestrutura adequada. Então, o governo na época queria tirar essa duplicação, os trevos, queria retirar. Então, ações de infraestrutura não eram para a empresa. Os recursos para empresas estavam depositados no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, os 200 milhões. Bem, eu não tenho dúvida que era um problema e uma posição ideológica mesmo. Tanto é verdade que agora todos eles comemoravam a questão de que, olha, viu só, a Ford vai ter que devolver o dinheiro. Eu perguntei para o deputado Zucco, mas deputado Zucco, me diga uma coisa, nós debatemos no ar. E se fosse hoje? Qual é a resposta para hoje? Se fosse hoje, o PT ia mandar a Ford embora de novo? Sim, minha sensação, eu não sei. Hoje qual é não brigaria porque a Ford está na Bahia, onde o governo é do PT. Mas essa decisão judicial, ela não, entre aspas, deu razão para o PT? De que realmente a Ford foi embora? Do meu ponto de vista, deu razão para nós, porque na CPI, o que eu cobrei? Nós estávamos em dezembro de 99, e a recomendação da CPI é de que o governo do Estado cobrasse da Ford, mais do que isso, que o governo do Estado calculasse, porque havia um cálculo da CAGE sobre o recurso que havia sido antecipado e uma análise da prestação de contas da Ford. O advogado Ricardo Giuliani disse que o governo do Estado chegou a cobrar efetivamente da Ford. Em 2000. Sim, na época. Em 2000, no ano seguinte. Mas de lá para cá se passaram outros governantes. Mas veja, não. O que eu quero dizer é o seguinte, antes do governo cobrar da Ford, nós da CPI recomendamos, e mais do que recomendamos, ameaçamos o governo e o governador que se ele não cobrasse, ele ia ser enquadrado por improbidade administrativa. Sim. E nós, na CPI, é que apontamos que deveria ser buscado o ressarcimento do recurso concedido como incentivo para a importação, coisa que a CAGE não havia feito. O senhor acredita que toda essa discussão envolvendo a Ford, novamente, essa decisão da Justiça de cobrar a indenização da montadora, não pode beneficiar a governadora Ieda Cruzes, porque ela, pelo menos nesse momento, vamos dizer assim, conseguiu dar um destino ao elefante branco, que é o terreno lá em Guaíba? Bem, eu acho que aí são duas coisas. É uma questão política. Tem um mérito da governadora, ela conseguiu realmente, naquele espaço, atrair investimentos importantes que estão lá começando a se estabelecer, se instalar para gerar emprego, investimentos importantes ali para Guaíba. Acho que tem um mérito indiscutível do governo e da governadora. A outra questão, eu acho que quando vem esse debate da Ford, o que eu acho que deve servir para nós é como uma reflexão. O que eu gostaria, sinceramente, é que o PT do Rio Grande do Sul tivesse evoluído para uma situação do tipo, olha, se fosse hoje, dadas as circunstâncias, o contrato ia ser honrado e pronto. Porque o que nós precisamos passar para quem é investidor e vem para cá é o seguinte, os contratos aqui se preservam, se mantêm, eles são reconhecidos e validados. Sim. Ali houve uma quebra de contrato, que eu acho que é de um tempo anterior. Acho que o PT hoje não faria isso, mas eu gostaria que eles dissessem isso. Tá certo.